Boa noite, senhoras e senhores. Declaro aberta aqui então a 31ª sessão ordinária do 4º ano legislativo. Boa noite. Pediria ao professor Davi que lesse a ata da 30ª sessão ordinária, por favor. Boa noite. Ata da 30ª sessão ordinária do 4º ano legislativo. Aos 30 dias do mês de novembro de 2020, na sede da Câmara Municipal de Anchialarga, Estado do Paraná, sítio Avenida Brasil 264, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores para a 30ª sessão ordinária sob a presença do vereador Paulo Roberto Costa e na presença dos seguintes vereadores: Valentim Fontana, Silvio Vieira Santana, Edmar Lima, Grace Aparecida Lopes, Marcos Bertano Lima, Davi Pereira. Foi constatada a ausência dos vereadores Reginaldo Stuck e Sinivaldo Silva. Havendo quórum, o presidente deu início à presente sessão com a leitura da ata da 29ª sessão ordinária, que foi lida e aprovada por todos os vereadores. Pequeno expediente, edital de convocação número 001/2020, convocando os vereadores eleitos para a eleição da mesa diretora do biênio 2021-2022. Indicação número 024/2020 do vereador Marcos, que indica ao Executivo a contratação de um professor de Muay Thai para aulas para crianças e jovens do projeto da Prefeitura Municipal. O vereador falou sobre o seu pedido e disse que espera que o prefeito veja as possibilidades da contratação para que beneficie as crianças e jovens do município. Apresentação. Projeto de Lei número 018/2020. Altera o artigo 9º da Lei Municipal número 257/2013, que dispõe sobre a eleição de diretores das escolas públicas municipais e de outras providências. Projeto de Lei número 021/2020. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termos de convênio ou parcerias e outros acordos e ajustes e da outras providências. Esses projetos ficarão em apreciação dos vereadores. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões dos projetos de lei número 019/2020 e projeto de lei número 020/2020, ambos do Executivo. Ordem do dia. Primeira votação do projeto de lei número 019/2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Anchialarga, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021. Lei orçamentária anual, LOA. O projeto foi aprovado por unanimidade. Primeira votação do projeto de lei número 020/2020. Altera o artigo 32 da Lei Municipal 172/2010, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, e cria o Conselho Municipal, Fundo Municipal e Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências, que foi aprovado de forma unânime por todos os vereadores. No expediente dos vereadores, Edmar agradece ao prefeito por atender seus pedidos, colocando o nome do cemitério Jardim da Saudade e também pelo atendimento de sua indicação sobre a concessão da lanchonete do Vale da Canaã para entidades. Sobre o projeto de lei número 018/2020, o vereador diz que acha válida a mudança de data para as eleições devido ao aumento de casos de coronavírus que está ocorrendo no município e região. Valentim, fala ao vereador Silvio, que está feliz por sua recuperação do Covid. Silvio agradece ao vereador pela preocupação e fala que estava assistindo no noticiário que o prefeito eleito da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, foi vereador. Então ele fala sobre o significado de ser vereador. Diz que eles precisam se empenharem pelo município. O vereador ainda diz que esteve andando pelas estradas rurais do município e pede para que os vereadores que estão mais perto do prefeito leve a ele essa necessidade dos produtores rurais de empedramento das estradas. Marcos agradece a todos por tudo na Câmara Municipal e diz que sai de cabeça erguida. Paulo também agradece a todos pelo biênio que esteve na presidência dessa casa. Diz que tudo tem um ciclo que se encerra, que assim funciona a política, mas que de momento só tem a agradecer a cada um. E disse que foi bom trabalhar com os amigos vereadores e funcionários. Não havendo nada mais a se tratar, o presidente deu por encerrada a sessão e o primeiro secretário, Davi Pereira, lavrou a presente ata, que foi lida e aprovada e vai assinada pelo presidente e mais vereadores.
Sala das Sessões, aos 30 dias do mês de novembro de 2020. Muito bem, vereador Reginaldo. Ato. Marcos. Aprovado. Professor. Aprovado. Valentim. Aprovado. Senival. Aprovado. E Silvio. Aprovado. Aprovado de forma unânime a ata da 30ª sessão ordinária do 4º ano legislativo. Muito bem, senhores vereadores, passaremos agora então à primeira votação do projeto de lei número 018 de 2020. Pediria ao professor Davi que lesse a súmula, por favor. Projeto de lei número 018/2020, súmula, altera o artigo 9º da Lei Municipal número 257/2013, que dispõe sobre a eleição de diretores das escolas públicas municipais e da outras providências. Muito bem, professor. Passaremos agora então à orientação técnica jurídica. Parecer jurídico número 025/2020, súmula, projeto de lei número 018/2020, altera o artigo 9º da Lei Municipal número 257/2013, que dispõe sobre a eleição de diretores das escolas municipais e da outras providências. Senhores vereadores, de autoria do prefeito municipal, retorna essa consultoria o presente projeto de lei, que dispõe sobre a eleição de diretores de escolas públicas municipais, alterando sua data para o mês de julho, e a posse dos diretores no início do ano seguinte às eleições. A propositura vem instruída com a justificativa, onde esclarece que o objetivo de tal alteração se dá justamente para oportunizar o debate escolar e consolidar o envolvimento e o compromisso dos educadores e demais segmentos da comunidade escolar com o projeto político-pedagógico da escola e fechamento das escolas em razão da pandemia limitou esse objetivo. Artigo 6º, em seu inciso 1º da Lei Orgânica Municipal de Rancho Alegre, Paraná, dentre outras, atribui ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Considera-se notadamente a prerrogativa que detém o prefeito municipal de prover os cargos de direção das escolas públicas e alterar sua data e forma para que a preparação e execução das eleições ocorra em tempo hábil. Nesse sentido, esta consultoria jurídica opina, desde logo, pela tramitação do projeto de lei epígrafe, em virtude de ser mesmo legal e constitucional, uma vez que atendidos todas as exigências acima apontadas. Além da Comissão de Justiça e Redação, deve ser ouvida a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Quórum, maioria simples. Rancho Alegre, 11 de dezembro de 2020. 1 de dezembro de 2020. Tatiane Bordim Serpelloni, advogada da Câmara. Muito bem, mestre. Então passaremos primeiramente a discussão do projeto. Em seguida, a votação. Vereador Reginaldo, Marcos, professor, Valente, Senival e Silvio. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Novamente, a Débora, Graziele, doutora. Presidente, esse projeto, eu não escutei, mas é o do prefeito, né? Foi o que veio do prefeito? Ah, não, então, beleza.
Então passaremos então à primeira votação do projeto. O vereador Reginaldo. Aprovado. Marcos. Aprovado. Professor. Aprovado. Tuca. Aprovado. Senival. Aprovado. E Silvio. Aprovado. Aprovado de forma unânime, então, o projeto de lei em primeira votação, número 018/2020. Senhores vereadores, agora passaremos, então, ao projeto de lei número 021/2020. Pediria ao professor Davi que lesse a súmula, por favor. Projeto de lei número 021/2020. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termos de convênio e ou parcerias e outros acordos e ajustes e da outras providências. Muito bem, passaremos agora então à orientação técnica jurídica do projeto. Orientação técnica jurídica número 026/2020. Súmula. Projeto de lei número 021/2020. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termos de convênio e ou parcerias com outros acordos e ajustes da outras providências. Senhores vereadores, trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo que o objetivo é autorizar para firmar acordos, termos de cooperação, convênios e outras formas de ajustes para a consecução de objetivos do interesse público. Nos moldes do projeto de lei retroexposado, nota-se que o Poder Executivo obrigatoriamente se atenha às novas regras e normativas estabelecidas pela Lei número 13.019/14 e que, ao disciplinar as parcerias firmadas com as entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizadas como organização da sociedade civil para transferência de recursos financeiros, os termos de fomento ou termos de colaboração, deverá o Executivo encaminhar à Câmara Municipal para aprovação final, através do projeto de lei específico que atenda ao acima explicitado. Conclusão. Assim, afigura-se irrecusável que o projeto de lei em exame verifica compatível com os preceitos da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Rancho Alegre, preceitos esses que são de observância obrigatória pelos municípios, por força do disposto no artigo 144 dessa mesma carta, impondo-se por consequinte que não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e de técnica legislativa, não obstaremos a transmissão da presente demanda. O projeto deverá ser submetido à apreciação das seguintes comissões permanentes: Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Quórum. Ressalta-se que o quórum para aprovação do projeto em questão é de maioria simples. Artigo 157 do Regimento Interno. É o parecer. Rancho Alegre, 1 de dezembro de 2020. Tatiana Bordini Serpelloni, advogada da Câmara Municipal. É isso aí, mestre. Então passaremos primeiramente à discussão do projeto em primeira votação e logo em seguida passaremos à votação. Lembrando que esses projetos são os convênios que de rotina vêm todos os anos. Vereador Reginaldo, vereador Marcos, professor Tuca, Senival e Silvio. Então passaremos então logo em seguida em primeira votação o projeto. Vereador Reginaldo. Quer falar no microfone? Tá bom, vereador. Aprovado. Aprovado. Vereador Marcos. Aprovado. Vereador Davi. Aprovado. Professor. Valentim. Aprovado. Senival. Aprovado. E Silvio. Aprovado. Aprovado, então, de forma unânime, o projeto de lei número 021/2020 em primeira votação. Segunda-feira, esses dois projetos voltará em pauta para nós finalizarmos nossos trabalhos. Senhores vereadores, passaremos agora, então, a segunda votação do projeto de lei número 019/2020. Pediria ao professor Davi que lesse, por favor, a súmula. A LOA. Projeto de lei número 019/2020, de 10 de agosto de 2020.
Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rancho Alegre, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021. Lei orçamentária anual. Muito bem, algum vereador quer falar alguma coisa? Podemos passar diretamente à votação? Então, segue-se em segunda votação o projeto de lei número 019/2020. Vereador Reginaldo? Aprovado. Vereador Marcos? Aprovado. Professor? Aprovado. Tuca? Aprovado. Senival? Aprovado. E vereador Silva? Aprovado. Aprovado de forma unânime, então, o projeto de lei número 019/2020 em segunda votação. Passaremos agora também em segunda votação o projeto de lei número 020 de 2020. Pediria ao professor Davi que lesse a súmula, por favor. Projeto de lei número 020/2020, súmula, altera o artigo 32 da Lei Municipal número 172/2010, que dispõe sobre política municipal dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Municipal, Fundo Municipal e Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Muito bem, algum vereador deseja fazer algum comentário? Passaremos então à segunda votação do projeto. Vereador Reginaldo? Aprovado. Vereador Marcos? Aprovado. Professor Davi? Aprovado. Vereador Valentim? Aprovado. Vereador Senival? Aprovado. E vereador Silvio? Aprovado. Aprovado de forma unânime em segunda votação o projeto de lei número 020/2020. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Marcos. Eu gostaria, não sei se teria como, doutora, pedir a dispensa segunda votação desses projetos, Vereador do Marcos, 018 e o 021. deixa eu comentar assim uma reunião que eu tive com a doutora Tatiane. Nós estamos assim bem dentro do prazo e temos a última sessão, né? Que nós vamos fazer segunda-feira normalmente, né? E vai encaixar tudo dentro do prazo. Mas se Vossa Excelência fazer questão, eu coloco em votação no plenário e vou acatar o pedido, vou colocar em votação o seu pedido de dispensa. Mas assim, nós temos um cronograma, está seguindo bem, aí nós colocaríamos segunda-feira em votação, mas posso acatar seu pedido também e colocar em plenário a dispensa. Sim, é o que eu estou falando, eu respeito a sua opinião, Marcos. Vossa Excelência, se puder passar pela casa, os novos Senhores vereadores. Senhores vereadores, então tem um pedido do vereador Marcos para colocar o projeto número 018 e 021, que nós votamos em primeira sessão. Ele está pedindo em ambos a dispensa da segunda votação. Então passarei em plenário, ver se todo mundo está de acordo. Aí já fica, o projeto já fica já dispensado a segunda votação. Vereador Reginaldo, você aprova o pedido de dispensa? Ah, mas está dentro do prazo? Sim, está tudo correndo dentro do prazo. O vereador tem uma objeção por quê? Nenhuma objeção, só queria pedir a dispensa mesmo e já caminhar os projetos ao prefeito, ao executivo e dar andamento no Poder Executivo. Como é a necessidade lá do executivo diz aí? É um pedido meu, a necessidade não sei, só sei que eu estou pedindo a dispensa. Às vezes, última sessão, muitos vereadores, hoje já faltou 2, não possa vir, algum tem suas obrigações, mas se for plausível que os pares dessa casa quiser acompanhar meu pedido de dispensa, eu agradeço. Então eu sou contra. Vereador Marcos, a favor. Professor? Eu sou a favor. Vereador Valentim? Não há nenhuma dúvida sobre o projeto, então sou a favor do pedido de dispensa, segundo a votação do vereador Marcos. Vereador Senival? Eu sou contra. E vereador Silva? Eu quero que respeite o prazo. E agora, José? Tá. Mas a votação ficou 3-3. Tá, mas eu vou desempatar. Não, eu vou desempatar, doutora. Eu estou pensando aqui que voto que eu dou agora. Pegou de calça curta.
Não, se o executivo na necessidade do projeto e há tempo hábil para isso. Veja bem, senhores, eu quero colocar aqui assim uma coisa ponderada. Já que sobrou para mim desempatar, eu vou votar a favor e vou explicar o motivo. Pelo menos ganhe uma semana, porque final do ano tem vários fechamentos, tudo, então pelo menos as coisas já encaminham e nós já ficamos também com a nossa consciência limpa, dever cumprido, já que não tem, foi aprovado de forma unânime. Então eu voto a favor e foi aprovado então a dispensa da segunda votação. Obrigado, senhor presidente. Sim, peço desculpas àqueles que votaram contra, né? Mas sim, vai. Passaremos agora então ao expediente do vereador Reginaldo. A declarar. Obrigado. Vereador Marcos. Por hoje, nada, senhor presidente, deixar para a última sessão. Muito obrigado. Professor Davi. Eu só tenho um pedido verbal, embora Sim, não sei se você tem dito. Sobre aquelas caçambas lá, naquela rua ali, tá uma vergonha aquilo ali, viu? O pessoal que mora ali embaixo, quando venta, vai, sacola, vai, lixo, vai tudo para aquele lado. Eu pediria ao excelentíssimo senhor, secretário de obras do município, o doutor Nelson Martins, para que ele não vai me atender mesmo, né? Porque não me atende nada, né? Mas então que alguém responsável, no caso seria o prefeito, para conversar com ele para pôr em outro lugar. Porque tá muito feio aquilo ali, rapaz. Não é porque minha sogra mora lá, mas todo mundo lá está reclamando. Até tem gente que falou que vai meter fogo naquilo lá. Eu falei, não, espera, vamos ver na Câmara o que se resolve. Certinho? Então, professor, você não atendia nessa gestão, na outra que vai ser pior. Na outra, o rei todo-poderoso que não vai atender ninguém mesmo. Pode esperar que... Mas vamos lá. Seguindo em frente, o vereador Valentim. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos com um problema aí em nosso município, não só em nosso município, acho que aí os vizinhos nossos também, né? Uraí, Sertanejo, Leópolis, sobre o policiamento, né? Que está escasso, policiamento. Hoje nós não temos efetivo aqui no município, eu acho que em Sertanejo também não, então o pessoal está fazendo a região toda e estamos tendo problemas, né, com isso aí. Está tendo confusão na cidade, aí você tem que ligar lá para o pessoal de Cornélio até chegar aqui, às vezes pode acontecer algum problema maior. E o vereador Silvio, hoje conversando aqui, foi feito ofício, né, vereador? Foi feito ofício endereçado ao batalhão em Cornélio Procópio e também um ofício endereçado ao prefeito também para ele, junto com a Câmara, também está tomando providência e está cobrando aí do batalhão e também dos governantes, do deputado, a providência aí a respeito disso, antes que possa estar acontecendo alguma coisa mais grave, não só aqui no nosso município, mas aí em toda a nossa região. O pessoal da polícia está alegando que é devido ao coronavírus, que muitas pessoas, muitos policiais estão afastados, né, devido a, já tem algum tipo de problema de saúde, outros já pegou corona, estão afastados, então está essa falta de policial. Mas cabe a nós, vereadores e executivo também, né, tomar providência, fazer a nossa parte, pedir para que se resolva esse problema aí o mais rápido possível. Era isso, senhor presidente. Vereador Sanival. Vereador Silva. Até na verdade a questão do pedido do prazo, aí houve até uma interferência, senhor presidente, com muito respeito à nossa amizade, mas teve uma interferência da tua opinião no início e que veio a direcionar nós a um prazo exato e que depois teve uma retroação sua, né, da sua parte, eu não entendi, né? Então eu não posso deixar de deixar a questão, vamos falar aqui assim, em relação do que foi passado,
foi que respeitasse o prazo e simultaneamente foi mudado de opinião e até, na verdade, a gente estava acompanhando a tua opinião, né? Então, não posso deixar de falar. Em relação ao que o vereador Valentim acabou de dizer sobre o policiamento, mais ou menos assim, nós estamos, acho que faz mais ou menos uns 4 ou 5 problemas sérios que tiveram na nossa cidade, como acho que um ex-vereador foi esfaqueado, ou tem várias coisas aí que tiveram e que o efetivo da polícia, eu não estou aqui falando mal de polícia, não é isso, não tem nada a ver. Eu só estou dizendo que o efetivo está diminuindo dia a dia. Quando eles diminuem, ou quando eles não têm mais o que diminuir, diminui a quilometragem da viatura, o combustível e tudo mais. E eu aqui estou sendo porta-voz não só do povo, mas como dos próprios polícia, que veio reclamar em relação que aqui vai ficar sem polícia. Ontem mesmo teve aí umas vias de fato, que até viu uma filmagem, o cara arrancou um facão e assim, aqui na rua. E a polícia foi exatamente 3 horas da tarde, 4, 5, 6, mas que seja, chegou 11 horas da noite arrotando de Cornélio. Então nós estamos ralados, com perdão da palavra. Então, na verdade, eu até conversei com o vereador Valentim e não encontrei os demais para esclarecer sobre a questão do ofício, né? Porque eu acho que nós agora, se nós não se mobilizar, eu estava falando agora à noite com o prefeito James de Sertanejo, que está vivendo o mesmo problema, Valentim. Se nós não se mobilizar, nós vamos ficar totalmente à mercê de bandido. Eu estava agora, no meio do dia, eu estava em Londrina e eu tenho um amigo da Polícia Federal Rodoviária e eu fui para resolver um negócio, ele se encontrou comigo. Ele propriamente estava de férias, mas ele disse, olha, a 369 eu faço no efetivo de 2 pessoas, de Arapongas, do pedágio de Arapongas até o pedágio de Ourinhos. Então, isso é um absurdo, né? Uma quilometragem muito alta, foi em 2 pessoas, nós trabalhamos, então está faltando lá também. Até veio até um desânimo, a hora que eu escutei isso, porque se a federal está, né? Mas eu peço aos demais vereadores que acompanhem no ofício e que use cada um a sua força para que a gente seja amparado por mais efetivo, aumentar os policiais, porque nós vamos ficar aqui numa situação precária. Já estamos numa situação precária, né? Porque sem culpa nenhuma os policiais estão sendo removidos para outras cidades e nós estamos ficando aqui vulneráveis. Então, peço aqui que todos me acompanhem, inclusive o prefeito municipal. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito bem, senhores vereadores, sem mais nada a declarar, declaro encerrada aqui a 31ª sessão ordinária do 4º ano legislativo. Uma ótima noite a todos.